Olá, esse é o programa Você Me Representa, programa que faz parte do CMC Podcasts. Para você que está chegando agora, ainda não conhece o nosso projeto, esse é um projeto da comunicação da Câmara Municipal de Curitiba. Nossa intenção aqui é fazer com que você conheça os parlamentares da casa, conheça o trabalho e tudo que rola por aqui. Pode rodar a vinheta. Agora sim, vamos iniciar o nosso bate-papo e na segunda temporada do Você Me Representa, nós estamos conhecendo os vereadores e as vereadoras que compõem aí a 19ª legislatura aqui da casa. Eu me chamo Patrícia Tressoldi, sou diretora de comunicação aqui da Câmara de Curitiba e hoje aqui comigo no nosso estúdio, compondo a mesa do CMC Podcasts, o vereador Ângelo Vagnoni. Vereador, seja muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Eu é que agradeço a oportunidade, Patrícia, pelo bom trabalho que vocês estão fazendo de divulgação e ampliar o debate sobre as questões da cidade. Muito bem. Bom, para você, eu acho difícil, mas para você que ainda não conhece o Ângelo Vagnoni, nós estamos aqui, fizemos um pequeno texto sobre a trajetória do parlamentar. Então, nós temos aqui um vereador de longa caminhada na política brasileira. O Ângelo Vagnoni foi vereador em 1989, aqui em Curitiba. Depois se tornou deputado estadual e ainda deputado federal. Atualmente, ele está no seu 3º mandato de vereador, reeleito pelo PT, com 9.176 votos, que é um número bastante expressivo aí nas eleições. O Vagnoni é professor, sindicalista, defensor da cultura, presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Curitiba e pai do Luca. Vereador, conta um pouco pra gente dessa trajetória, né? Tantos anos de política, mas como é estar de volta como vereador aqui em Curitiba? Olha, um pouco da trajetória diz respeito ao... Eu acho que aconteceu comigo, o que acontece com milhares de pessoas, e não só agora no tempo presente, mas na história da humanidade. É que quando você se defronta, seja de forma afetiva, seja de forma da compreensão das ideias, com aquilo que nós chamamos de justiça. Então, na antiguidade, a justiça era feita por quem encarnava o poder, seja o pai de família ou seja o rei da comunidade. Então, havia uma ligação direta entre a vida privada, que era a família, e o rei, que organizava a vida pública. Se ia ter guerra, se não ia ter guerra, se ia ter rito religioso, se não ia ter rito religioso. O rei é que definia isso. No entanto, o sentimento de justiça perpassou o conjunto da humanidade. E ao longo dessa caminhada, as pessoas foram percebendo de que a justiça precisava ser feita no meio da comunidade. Não era um rei que deveria apenas ele decidir e não era o divino que deveria trazer a justiça, mas de que os homens deveriam definir o que deveria ser justo para eles na vida. Então, compreender isso, logo na minha adolescência, encontrando o mundo como eu encontrei, cheio de injustiças, cheia de vida sem sentido, né, de como que a gente organiza a nossa vida em comunidade, familiarmente, também no mundo do trabalho, sem sentido, e uns querendo se aproveitar do outro ou se sobrepor ao outro, quer dizer, utilizar de força para se sobrepor. Eu acho que esse sentimento de justiça me impactou já na minha juventude. E isso foi orientando a minha caminhada. Depois fui estudar filosofia na PUC. Nesse período já começou também a questão de tomar consciência do regime militar, quer dizer, da injustiça com o todo, né, com o país, com o mundo onde que eu vivia. E acabei participando do movimento estudantil de luta pela reorganização das entidades que defendiam educação e liberdade e contra, na época, o regime que era o regime autoritário da ditadura militar dos militares. E isso foi definidor para a minha vida. Nunca mais eu pensei em outra coisa a não ser estar dedicado com o meu pensamento, com o meu afeto,
e com a minha vida, porque antes eu nunca tinha pensado, mas acabei concorrendo a uma eleição para ajudar na formação do PT, e a minha votação foi uma votação super expressiva. Não me elegi na vez, mas foi uma votação super expressiva. O que os meus amigos, estudantes e conhecidos, familiares, disseram o seguinte: não, você tem que ser candidato na próxima. E aconteceu, daí acabei me elegendo. Então eu acabei combinando um pouco de vida parlamentar, mas com a praxis da política no dia a dia, o que eu faço até hoje. Por isso que eu misturo um pouco de muita coisa na política, né? Sobretudo a arte, a cultura, os debates sobre as questões do sentido da existência, a vida. Está tudo presente como se fosse lá com aquele menino, aquele garoto de 16, 17, 18 anos, quando descobriu e firmou as coisas na sua mente e no seu coração. Nossa, muito legal essa história, porque mostra que realmente, né, a questão da política também tem essa questão de ser um dom, né, que é o dom de ajudar, de conseguir escutar os outros e colocar, de fato, em prática aí para um bem maior, que é o bem da cidade. Mas esse é um dom que todos têm. Nós somos deseducados. Escutar o outro, todos nós temos. O problema é que a gente organiza uma sociedade onde que a política não deve ser exercida por todos. Deve ser exercida por alguns. Por alguns. A gente estrutura a sociedade dando só um pedaço da vida para a política. E, na realidade, deve ser ao contrário. A gente deve dar o espaço, estruturar a vida, onde que a política esteja presente no dia a dia. Quer dizer, que é escutar e decidir coletivamente. Não abdicar da sua possibilidade de escolha, de que alguém escolha por você. Você pode escolher por você. E, no final das contas, cada um de nós é responsável pela sua vida e pelas suas escolhas. Sim. E como é que você vê, vereador, essa questão da gente conseguir, de fato, trazer a população para perto da discussão? E eu digo por isso, porque a gente, quanto comunicação institucional aqui da casa, a gente sente uma grande dificuldade de trazer a população para as discussões cotidianas que acontecem na casa, né? Então, a gente tenta estar em todos os meios de comunicação possíveis, né? Tentando se comunicar com linguagens diferentes, linguagens mais formais, linguagens mais informais, mas a gente sente ainda que a questão da política, ela tá um pouco... Por que a população tem essa sensação de que a política é distante e não parte de cada um, como você mesmo falou? Você consegue ter uma visão sobre isso? Eu estou mudando um pouco a minha visão sobre isso. Eu tinha alguns pensamentos mais formados, mas hoje eu tenho muita dúvida, porque nós estamos num processo assim de muita mudança tecnológica no planeta. Então, além de mudança tecnológica, tem uma mudança também de muita coisa acontecendo. Não é só a tecnologia nova. Eu digo tecnologia nova porque há 20 anos atrás, então é pouco tempo, se eu quisesse ter alguma informação mais detalhada, eu teria que me locomover fisicamente, ir até a biblioteca da Universidade Federal do Paraná ou ir até a biblioteca pública, pegar um livro, seja da história do Platão, ou seja da Revolução Francesa, ou seja de um fato recente histórico, ou algum olhar de um antropólogo, para que eu pudesse ter essa informação. Hoje eu tenho isso no meu bolso, num aparelho que a gente chama de celular, que não é apenas um aparelho telefônico, mas é um computador e que me liga com o mundo inteiro. Sim. E todas as pessoas que quiserem do resto do mundo podem se comunicar comigo. Então, é uma fonte aberta. E agora, com essas coisas do Facebook, Instagram, YouTube, logaritmo, parece que este aparelho escuta as coisas que você fala ao vento. De repente, meia hora depois, aparece alguma informação sobre... eu falei o nome aqui de um filósofo, Platão, daqui um pouco vai aparecer aqui no meu celular livros de Platão, promoção, escolha, não sei o quê. Então, não sei se está entendendo. Então, tem essa visão de que a população não participa agora da política, não é a mesma que eu tinha do passado. Eu acho que hoje a população está participando muito mais da política com essa participação mediada por este aparelho. O que tem de ruim? Tem de ruim porque essa é uma participação oca. Ela é uma participação oca no sentido de que eu não tenho mais a pessoa frente a frente,
eu não tenho mais o compromisso da verdade, porque este aparelho faz uma mediação à distância, eu posso inventar qualquer coisa, eu posso falar qualquer coisa de alguém, sabe, eu não sinto a responsabilidade a respeito das minhas palavras, e a palavra entre os homens sempre foi uma palavra de abertura para a vida ou de fechamento para a vida. E essa responsabilidade os homens, frente a frente, sempre tiveram que sentir, perceber. Então, esse instrumento ele é bom porque ele traz uma participação. Um jovem lá no interior da África está tendo acesso hoje, mesmo que limitadamente, a conquistas e as coisas que estão acontecendo no mundo, seja do ponto de vista da música, seja do ponto de vista do futebol, seja do ponto de vista de um fato que está acontecendo lá na Coreia do Sul agora, uma tentativa de golpe, um jovem de uma periferia de uma cidade no interior da África. Uhum. Veja, nós aqui em Curitiba, há 20 anos atrás, para ter esses dados, esses conhecimentos, a gente poderia demorar 1 semana, 10 dias do que depois já tivesse acontecido. Uhum. Então, essa tecnologia, essa velocidade, esse esmagamento do tempo, trazer tudo para o presente, tem um impacto na vida das pessoas. Como processar isso do ponto de vista de você racionalizar, compreender e fazer as trocas entre os seres humanos de verdade, é um desafio que nós temos hoje. Eu não tenho nenhuma saída para isso. Mas então eu diria, eu acho que a humanidade está mais próxima da política hoje, não da maneira que eu acho que possa trazer algo positivo, mas ela está mais próxima da política, assim como está mais próxima dos bens culturais, ou pelo menos de uma proximidade de conhecer, de poder desejar. Enfim, nós aqui vamos ter que reinventar o futuro de como construir uma participação mais efetiva, mais integrando, entender, a tecnologia com o humano. Porque hoje a tecnologia desumaniza um pouco a comunicação entre os homens e mulheres. Perfeito, é isso mesmo que a gente sente aqui do lado de cá da tecnologia. Bom, vereador, vamos falar então agora um pouco sobre os próximos 4 anos de mandato, né? Agora de 2025 você inicia esse 3º mandato. O que você pretende fazer? Você tem alguma pauta? Não tem? Você vai andando conforme aí as coisas vão acontecendo, escutando a população, mas como que vai ser Ângelo Vagnoni aí pelos próximos 4 anos? Vai ser um pouco do mesmo. Mas também acho que é aberto a alguns desafios, né? Eu acho que a arte, a estética, o sentimento, o afeto que a gente tem sobre a vida, porque tudo traz um afeto para nós. A cor de uma parede, uma rua esburacada, árvores na cidade, flores, o vento. Nós somos um afeto também, o ser humano é isso. E nós temos a nossa parte racional. O que mais organiza a nossa vida é a parte racional. Mas a parte afetiva é muito intensa. E é intensa também sobre justiça, né? Sobre o sentimento de justiça, sobre a solidariedade, sobre a compaixão, sobre como viver a vida. Então, eu tenho a arte, que é uma maneira que o homem trabalha com a parte do afeto, do ponto de vista de interrogar, de afirmar, junto com a razão. Eu acho, na política, eu sempre tentei fazer com que a política de transformação ela tivesse ligado a esse aspecto cultural. Então, veja, nesse último ano nós trabalhamos muito aqui na Câmara de Vereadores a questão do carnaval. Sim. E por que a questão do carnaval? Porque o samba é algo que eu não pensava há 20 anos atrás. Mas o samba é a maior expressão artística, afetiva e de elaboração intelectual que uma comunidade, que é o Brasil, criou do ponto de vista de inovação e de afirmação um pouco da sua experiência com o mundo e da sua identidade.
E o samba, na sua origem, na sua concretude, na sua existência, é uma manifestação típica dos afrodescendentes do nosso país, que é um país marcado por 300 anos de escravidão, de trazer negros e negras à força de um outro continente para trabalhar no nosso país. Pois bem, então a luta do samba todos nós conhecemos e a beleza do samba todos nós conhecemos. Nós temos o principal cartão postal do Brasil para o resto do mundo, além do futebol do Pelé, mas é o carnaval. Sim. Essa festa negra que acontece no Nordeste e acontece em algumas cidades brasileiras. Em Curitiba, nós tivemos alguma coisa assim, uma anomalia acontecendo. Apesar de ter quase 30% de formação de afrodescendentes na nossa cidade, a anomalia é que durante algum tempo, eu quando jovem escutei, depois quando mais adulto continuei escutando, de que Curitiba não tinha samba, Curitiba não tinha carnaval, e assisti até a própria prefeitura de Curitiba em comerciais vinculados na cidade e fora de Curitiba, dizendo às pessoas, dizendo o seguinte: escuta, você que não gosta de carnaval, que não gosta desse barulho, dessa folia de samba, venha para Curitiba, venha ver aqui os parques, o Parque Barigui, a beleza dos nossos parques, cisnes navegando no parque, venha conhecer as belezas da arquitetura. Nós chegamos a esse ponto. Então, hoje está mudando. O prefeito atual, eu acho que fez um bom trabalho de resgatar um pouco a iniciativa, trouxe o carnaval de novo para o eixo da Marechal, para a avenida, porque ele tinha saído da avenida, e tem um certo apoio ao carnaval. O que está por trás dessa atitude de que Curitiba não tem samba, Curitiba não tem carnaval? Está por trás disso aquilo que a Carol D'Artora, minha companheira, e outros, dizem assim, a gente é vítima um pouco de um racismo estrutural. Então as coisas vão se apagando e a gente vai achando que aquilo é normal. Então eu encontro muito amigo meu, que é branco, que gosta só de rock and roll, e que acha que em Curitiba nunca teve samba. Ele não sabe que o Cartola, praticamente o patrono da Mangueira e um dos principais músicos, descoberto tardiamente pela classe cultural brasileira, no entanto, frequentou Curitiba durante 7 anos e trocava versos. Pensa. Tricotava versos com o Maé da Cuíca, aqui da favela da Vila Tassi. Então, sabe, nós temos essas pérolas escondidas aqui em Curitiba. Então, nosso papel aqui, do ponto de vista cultural, do ponto de vista político, porque se confunde com a política, porque os mais pobres são quem? São os negros. Os mais pobres que estão na periferia são quem? São os jovens de maioria parda e negra, das meninas. Então, veja, a cidade e a sua história foi empurrando para fora. Então, lutar na defesa dos pobres, que é um mandato que seria sagrado só por isso, mas tendo essa compreensão de que, além dos pobres, a cor, o gênero, porque a mulher negra é mais prejudicada e sacrificada do que o jovem, do que o homem, as suas expressões culturais, a sua religiosidade. Quer dizer, essa Curitiba que existe e que não pode aflorar, que ficou muito tempo por causa da cultura elitista, branca, preconceituosa, relegada como se fosse uma cultura menor. Então, nós fizemos muito disso e vamos continuar fazendo. Mas só que tem um dado novo. Então, o que serão esses próximos 4 anos? Será um desafio, porque a Curitiba que eu conheci até o ano passado não existe mais. É uma nova Curitiba. Porque Curitiba, no final das contas, não são os prédios, e nem o ônibus do Expresso que está aí, e nem os carrinhos que estão andando na rua. Curitiba são as pessoas. E se você olhar o que aconteceu no processo eleitoral da nossa cidade, com o surgimento de uma candidatura de extrema-direita, que foi o da Cristina Grêmio, e com uma parcela conservadora,
muito próxima da Cristina, mas que por alguma razão votou no Pimentel, nós vamos perceber que este eleitorado, que tem um afeto, que tem uma visão de mundo, que se mobiliza por palavras assim, não, aquilo lá é comunista, se mobiliza, não quer nem pensar. Esta Curitiba que surgiu das eleições é uma Curitiba diferente que eu não tinha vivido. Então tem uma disposição mais radicalizada contra algumas coisas que, no meu entendimento, são caras e podem estar em risco. Escola municipal de boa qualidade, pública e gratuita para as crianças de Curitiba. Porque 90% das crianças de Curitiba estão nas escolas do CEMEIS, não estão em escola particular. Então, as professoras têm um plano de carreira, foi uma conquista histórica. Passam a vida inteira ali conhecendo as crianças. Na área da saúde, 90% frequenta as UPAs e as unidades de saúde básica. O médico conhece a menina quando foi com 16 anos no posto de saúde, foi fazer lá a consulta com a ginecologista e se morar na vila ali do Pinheirinho durante muitos anos, vai conhecer até quando depois casar, tiver filho e assim por diante. Então conhece o histórico. Uhum. Por quê? Porque são enfermeiros de carreira, são médicos contratados e é assim que tem que ser. Tem que conhecer a vida. Uhum. Você não é só uma máquina, músculo, com um corpo cheio de vasos de sangue. Você não é uma máquina. Você é um ser humano que tem afeto, tem coração, tem história. E nós sabemos que tudo influencia na vida da gente, para a gente ser feliz ou para a gente ser triste. Então, possibilidade de privatizar o serviço de saúde, privatizar o serviço de educação, deteriorar a cidade do ponto de vista de conquistas humanas, mais democráticas, na parte cultural, como eu falei, que está na hora de a gente afirmar a cultura da periferia, a cultura negra que tem na cidade. Eu acho que poderemos ter muita dificuldade nos próximos 4 anos, diante dessa nova realidade que apareceu. Então, para mim, foi um marco a eleição passada. Surgiu um novo rosto assim, de uma nova cidade, cheia de perigos. Não faço nenhum juízo de valor peremptório, mas pelo que eu vi na campanha, pelo que eu vi que a Cristina trouxe de mensagem, porque ela repete um pouco o que o Marçal disse, que é algo assim meio imaginário, meio assim, vamos dizer assim, uma varinha mágica para iludir as pessoas e conduzir as pessoas para um caminho. E é uma condução muito perigosa, porque ela traz assim o medo, e o medo, quando você canaliza o medo, você traz o ódio. E o ódio daí é uma resposta impensada. Você não pensa, você é capaz de matar alguém pelo ódio. Então, os cristãos contra os evangélicos, em 1600, em 1500, na Idade Média, as cruzadas, as pessoas, quando as mulheres eram acusadas de bruxas, uma cidade inteira corria atrás das mulheres por uma acusação dessa, capturavam a mulher e queimavam a mulher viva. Na Inglaterra, na Europa, a literatura é farta sobre isso. A gente até fez um podcast, vereador, só interrompendo, sobre as bruxas aqui em Curitiba, que eram, inclusive, julgadas aqui, né, pela Câmara de Vereadores na época, que também era isso, né, de incitar muito essa questão do medo na população. Aquelas que foram julgadas. Uhum. Então, você veja, a Cristina e o Marçal em São Paulo, o jornalista perguntou: Marçal, qual é o teu objetivo a ser candidato a prefeito? A Cristina disse a mesma coisa. O meu objetivo na vida para ser candidato a prefeito é livrar o Brasil do comunismo. Então, e aí todas as pessoas que estão ouvindo, não é o problema do Marçal dizer isso, e nem da Cristina dizer isso, mas todas as pessoas que estão ouvindo parece que acreditam que tem um monstro chamado comunismo que saiu de algum lugar que a gente não consegue ver e que está tomando conta do Brasil. Aí você vai querer discutir
Escola pública, o sujeito diz assim, não, você é comunista. Você vai querer discutir, escuta, a gente precisa dar merenda escolar para as crianças poderem se desenvolver. Você é comunista. Nós precisamos ter liberdade de pensamento para analisar os historiadores nas universidades. Não, você é comunista. Você precisa ter liberdade para você poder cantar. Não, você é comunista. Então, não sei se você entendeu. Tem um mantra, nesta época que nós estamos vivendo, facilmente manipulável psicologicamente, porque a nossa sociedade está muito doente, tem uma doença muito grande neste início do século XXI, que não passa só por Curitiba, passa pelo mundo todo. Está aí o mundo guerreando de novo, Rússia, o Hamas sendo destruído, Israel. Enfim, nós estamos diante de uma catástrofe, né? Então, a sociedade está muito doente. Então, como o meu mandato de vereador, além das coisas que eu possa fazer para ajudar pontualmente, eu também aprendi na minha caminhada que o pequeno vale muito nessa vida. Sabe? Lá a história do Jairo Graminho no portão e dos seus filhos vale muito nessa vida. Vale o que eles fizeram. Porque na vida vale o que a gente acredita e faz junto com os outros. Ninguém vai levar muita coisa depois. Vai levar só alguma satisfação. Se levar, né? Se levar, a gente não sabe, né? Sobre isso, né? Vai levar uma satisfação interior ou vai deixar uma satisfação interior em alguém. Perfeito. Bom, agora, vereador, vamos pensar assim, daqui 4 anos, obviamente, né, como você disse, tem uma Curitiba nova, né? Como você, parafraseando inclusive o que você falou. Mas como que você espera que esteja Curitiba daqui 4 anos? Qual que é o desejo de Ângelo Vagnoni depois de 4 anos de trabalho pela cidade? Como que você espera que esteja a nossa cidade? Eu espero poder ajudar em algumas iniciativas que eu acho que são comuns a todos, tá? O debate político na cidade trouxe à luz uma porção de problemas que são para ontem, para serem resolvidos. Então, creche para as nossas crianças. Contratação, abrir de concurso público e reafirmar a carreira de professores da educação infantil e também do ICMEIs. Valorização do magistério. Porque pensar a educação, na Itália, no Japão, nos países desenvolvidos, quem faz educação infantil tem doutorado. O governo investe para que as professoras e os professores pesquisem as melhores técnicas de desenvolvimento humano e tenham acesso a todas as teorias de como que o desenvolvimento mental, desde o útero, pode ser propiciado, pode ser estimulado para ter um desenvolvimento para que cada cidadão e cidadã seja autossuficiente. Então, eu participo da lógica e da compreensão de que o ser humano tem que ser autossuficiente. Ele tem que ser dono do seu nariz. Ele tem que ter capacidade para pensar. Ele tem que se constituir como um ser humano para buscar um emprego, para buscar a vida, para enfrentar desafios, para construir uma casa, para ter uma mulher, para ter filhos, para ele se sentir forte. A sociedade tem que dar essas condições para que ele se sinta forte e contribua na caminhada coletiva. Então, eu acho que, como vereador, ajudar a cidade a superar o problema da educação infantil, as vagas de creche são 10 mil, o prefeito atual que ganhou a eleição reconheceu isto. Nós temos problemas de moradia, de baixa renda. Hoje o governo federal do presidente Lula tem programas audaciosos, com custo barato de mensalidade, que dá para fazer um avanço nos próximos 2 anos. Eu acho que nós podemos ajudar a intermediar, a trazer luz para esses problemas aqui na cidade de Curitiba. Temos o problema do transporte, faremos uma nova licitação no ano que vem. A tarifa é muito cara e as pessoas em Curitiba já estão convencidas de que elas não precisam andar de ônibus. Então, porque não querem conhecer. Quem mora lá no Boqueirão não sai do Boqueirão. Às vezes você vem com um amigo de lá do Boqueirão, vem para cá, ela diz assim, puxa, eu não conhecia essa rua aqui, dessa cidade, como é bonito isso aqui. As pessoas não conhecem a cidade, não conhecem os parques,
não conhecem as praças. Então tem muita coisa que dá para fazer nesses próximos 4 anos como vereador. Se tiver o governo federal, se o Lula for reeleito, se os programas continuarem, desde áreas da cultura até a área de desenvolvimento material da cidade, como melhorar o sistema do transporte coletivo. Tem a proposta de trazer um VLT, que é um veículo sobre trilho elétrico moderno, que vai interligar Curitiba com a região metropolitana em relação a Pinhais. Pelo menos eu estou falando das coisas que eu vi e que eu acho que são assim estruturantes para melhorar a cidade. Então, o trabalho de um vereador aqui vai ser muito intenso. Vai ter desde a questão social, mas também das questões mais estruturantes. Como Curitiba, junto com a região metropolitana, vão enfrentar esse novo momento histórico se não tiver uma perspectiva de planejamento conjunto com São José dos Pinhais, com Colombo, sabe, com Araucária, que hoje, se você perceber, está tudo interligado. Eu tenho ido lá no Tatuquara, e a primeira queixa que você vê, se você for conversar, é a respeito do transporte coletivo. E veja, não é porque o transporte coletivo não ligue o Tatuquara ao centro de Curitiba. Aí você vai ver porque é o seguinte, porque como o Tatuquara é uma área que desbravou agora recentemente, então tem muito terreno ainda, então tem muito investimento em moradia, de baixa renda, de média renda. Então tem muita gente que foi comprar apartamento lá no Tatuquara, e está morando no Tatuquara. E arranjou emprego aonde? Em Araucária, que é do lado. Sim. Arranjou emprego aonde? Fazenda Rio Grande, que é do lado. Então, o que precisa quando você vê a queixa? É de que o terminal do Tatuquara não faz a ligação que fazia antes entre Araucária e Fazenda Rio Grande. Então, esta ligação com a região metropolitana, ela é importante para os trabalhadores. Veja, dorme em Curitiba, consome em Curitiba, trabalha na região metropolitana, né? Antes nós tínhamos diferente, né? Curitiba também tem uma outra situação. As pessoas dormiam em Colombo e vinham trabalhar aqui. E vêm trabalhar aqui. Nós temos essas duas situações. Então, essa integração é muito importante. E ela tem muita coisa que precisa ser feita. Isso precisa estrutura de dinheiro, precisa o governo do Estado, precisa o governo federal, ministério, projetos, para fazer um projeto consorciado com o município de Curitiba. Aproveitar a licitação, que vai haver de troca neste ano de 2025. O BNDES está trabalhando nesse projeto e nós, vereadores, vamos poder incidir sobre essas questões. São discussões importantes a longuíssimo prazo, né? A longuíssimo prazo. Bom, vereador, agora já se encaminhando para o fim aqui da nossa conversa, a gente vai para o nosso ping-pong aqui, que é o bloco Jogo Rápido com o vereador. Então, eu vou fazer umas perguntas rápidas para você e espero suas respostas sinceras. Combinado? Vamos lá. Ângelo Vagnoni, um sonho. Sonho? Pode ser um sonho seu, um sonho para a cidade, um sonho para o país, para o mundo. Sonho. Viver mais tempo. Um projeto de lei municipal que você quer ver aprovado no futuro. Projeto de lei municipal. Escola integral. Um desafio que a cidade precisa superar. A pobreza. Qual que é o seu porto seguro? Estar comigo mesmo e com meu filho. Um hábito essencial para um bom político. Escutar. Curitiba em uma palavra. Desafio alegre. E para encerrar, Ângelo Vagnoni em uma frase. Sobrevivente. Muito bem. Vagnoni, eu quero agradecer muito a tua participação. Sem a participação dos vereadores, a gente não consegue fazer esse trabalho
que a gente faz esse trabalho institucional aqui da comunicação, que é promover a transparência do trabalho legislativo para que a população entenda o que está acontecendo dentro dessa casa, entenda o poder, né, que está aqui dentro na mão dos seus representantes. E então eu quero agradecer a tua participação e dizer que você está sempre muito bem-vindo, é sempre muito bem-vindo aqui no nosso espaço. Eu agradeço, Patrícia. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Muito obrigada. E se você quer continuar acompanhando o trabalho do Ângelo Vagnoni e dos outros vereadores e vereadoras aqui da Câmara de Curitiba, é só seguir a gente está em todas as redes sociais. Além disso, no nosso site, diariamente, a gente coloca ali matérias que falam sobre o trabalho dos vereadores, o que está tramitando na casa, tudo que está acontecendo aqui. E se você quiser acompanhar os outros programas do CMC Podcasts, não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui do YouTube. Eu aguardo você em uma próxima oportunidade. Até mais e tchau!